Oi, pessoal! Nossa aula de hoje nós vamos ver a diferença entre figuras planas e figuras espaciais. Estão prontos? Então vamos lá. A primeira figura que eu trouxe foi um círculo, tá vendo? Eu desenhei ele é uma figura plana, ou seja, ele só tem duas dimensões, comprimento, que é aqui ao redor, e largura, tá? Figura 2D, já ouviram falar nisso? Pois é, as figuras planas são 2D, o círculo é um exemplo. Nós temos também o retângulo, tá vendo? O retângulo só tem comprimento e largura. Ele também é uma figura plana, tá bom? Comprimento e largura, tá certo? O quadrado também é uma figura plana. O triângulo é uma figura plana, né? Todas essas são planas. E agora a gente vai ver a diferença de o que seria uma figura espacial. Todos vocês já viram uma caixinha de tinta guache, né? Todos vocês já viram a caixinha de tinta guache. A caixinha de tinta guache, ela é diferente daquelas figuras que a gente acabou de ver. Por quê? Porque ela tem comprimento, ela tem largura e ela também tem altura ou profundidade, que a gente chama. Tá? Então, ela tem mais de duas dimensões. A caixinha de tinta guache, ela possui 3 dimensões. Quando uma figura possui 3 dimensões, ela é uma chamada de figura 3D. Caixinha de tinta guache, a caixinha de sapato, a caixa de leite, né, a caixa de suco, todas elas são figuras 3D. É a figura que a gente consegue visualizar ela em nossas mãos, assim, ó, ver todas as dimensões dela, ó. É por isso que a gente chama de 3D, 3 dimensões, tá certo? A laranja também é um exemplo. Lembram do círculo, que só tinha 2 dimensões? A laranja, ela é uma figura 3D. Ela possui também 3 dimensões, tá vendo? Eu consigo ver todas as dimensões dela, tá bom? É uma figura 3D, figura espacial. Agora eu desenho para vocês algumas figuras para a gente identificar se elas são planas ou são espaciais. Lembrando, figura plana, 2 dimensões, 2D. Eu desenho no papel e lá ela fica, eu não consigo tirar ela do papel. Figura espacial, 3D. Eu posso imaginar ela fora do papel, em 3 dimensões. Então, vamos lá? O primeiro desenho é esse aqui, ó. Essa figura é um quadrado, né? É uma figura espacial, uma figura plana. É uma figura plana, muito bem. Próximo exemplo, um retângulo é uma figura espacial ou plana? Figura plana, muito bem. Próximo exemplo é um triângulo. O triângulo, ele é uma figura espacial ou plana? É também uma figura plana. E o círculo que a gente viu no exemplo, uma figura plana. Próximos exemplos. Nós temos aqui uma figura chamada de prisma ou paralelepípedo, tá? Essa figura aqui, você consegue ver ela como se fosse um aquário, com a profundidade, comprimento e largura, ó. Comprimento, largura e altura ou profundidade. Eu imagino alguma coisa aqui caindo aqui dentro. Ou esse objeto aqui cheio de água, por exemplo. Então, se ele tem capacidade de obter alguma coisa ali dentro, ele é chamado de figura espacial. Outro exemplo, esse aqui também é chamado de prisma. Vocês conseguem imaginar alguma coisa cabendo aqui dentro, entrando? Eu consigo. Então, se eu consigo imaginar alguma coisa aqui dentro e eu observo que ele tem comprimento, largura e altura, ele tem 3 dimensões. Então, se ele tem 3 dimensões, ele é uma figura espacial. Olha essa aqui, não sei se ficou muito bom o desenho, mas é um... Lembra aquele chapéuzinho de festa de aniversário? Pois é, essa figura é chamada de cone. O cone, ele tem comprimento, largura e altura. Então, aqui dentro, se eu virar ele o contrário, como se aqui fosse a boca para cima, caberia alguma coisa dentro? Sim, então, se caberia alguma coisa dentro, é uma figura. O último exemplo é chamado de pirâmide. Ah, professora, mas parece muito com cone, mas a diferença dele é a base, ó. Tá vendo? A base dele é um polígono. A gente vai revisar o que é polígono,
tá? Você consegue imaginar isso aqui de ponta cabeça e cabendo alguma coisa dentro? Eu consigo. Tem um comprimento, altura e largura, né? Então, isso aqui também é uma figura espacial. Falar sobre poliedros e corpos redondos. E aí, vocês vão entender o que essas figuras têm em comum. O copo, a caixinha de creme dental e o cubo mágico. Só para a gente começar, poliedros significam muitas faces. Os poliedros, eles possuem faces, diversas faces, tá vendo? Aqui eu tenho uma face, 2, 3, 4, aí tem aqui em cima 5 e aqui 6. Então, essa caixinha, ela possui 6 faces, né? E aí, o teste que a gente faz para ver se ele é um poliedro ou um corpo redondo é ver se ele gira, se ele rola, né? No caso, a gente sabe que não rola. Por quê? Porque ele possui faces planas, tá? Os retângulozinhos aí. Então, essa figura aqui é uma figura chamada poliedro. Depois a gente vai ver o nome de cada uma delas, tá? E como que eu sei que é um corpo redondo? O copo, por exemplo. O copo, ele é uma figura, ele é o tronco de um cone. Esse copo aqui que eu tô usando como exemplo, tá? Ele tem aqui a face superior e a inferior, só que se a gente girar ele, ele vai rolar. Então, essa figura aqui é chamada de corpo redondo, tá bom? Por quê? Porque ela rola. Porque ela rola, tá bom? O cubo mágico, por exemplo, ele é um corpo redondo ou um poliedro? Respondam aí. Exatamente, ele é um poliedro, ele não rola, né? Por mais que a gente tente, ó, ele não vai rolar, tá? Ele possui faces. Agora, vamos ver alguns exemplos. O exemplo aqui, ó, o exemplo A. Ele é um poliedro ou um corpo redondo? O que vocês acham? Ele é um poliedro, porque ele é um cubo, ele não vai girar. O B é um poliedro ou um corpo redondo? É um corpo redondo, é uma esfera, ela vai girar se a gente colocar. O C é um poliedro ou corpo redondo? Exatamente, é um corpo redondo, é um cone, é como se fosse aquele chapéuzinho de aniversário, né? Ele rola. D é um poliedro ou corpo redondo? É um poliedro. E é um poliedro ou um corpo redondo? É um corpo redondo, ele vai girar em algum momento, quando a gente virar ele. F é um poliedro ou um corpo redondo? É um poliedro. G, essa figura, a gente consegue girar ela, deixar ela girando? Não, né? Porque ela tem faces, então é um poliedro. E H, é como se fosse o nosso copo, né? Ele gira? Sim, então é um corpo redondo. Então, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido o que é um poliedro, o que é um corpo redondo e até a próxima.